queridos ouvintes, eu sou o Luiz Campos, eu estou aqui com Ronald Perrone e Oswaldo Neto para mais uma edição do Cine Poeira, e no programa de hoje, meu nome é ninguém. My name is nobody, ou, pera um pouquinho que eu vou falar aqui em italiano. Il mio nome è nessuno. Acho que eu estraçalhei toda a língua italiana com essa minha frase, mas tudo bem. Produção de 1973, estrelando Terence Hill e Henry Fonda, dirigido por Tonino Valeri, ou Tonino Valeri, não sei, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Deus, ou como a gente conhece ele, Sérgio Leone. Então, meus amigos, primeiramente eu queria perguntar para vocês, eu vou perguntar primeiro para você, Oswaldo Neto, quando você assistiu a Meu Nome é Ninguém pela primeira vez? Bom, a primeira vez foi um tanto tardia, novamente, né? Não foi um filme que eu assisti quando eu era criança, né? Ou adolescente. Foi um filme que eu acabei descobrindo muitos anos depois de ter visto, por exemplo, Era Uma Vez no Oeste, né? Muito tempo depois até de ter visto O Dia da Ira, né? Que é outro filmaço do Tonino Valeri, né? E foi através do bom e velho período. Eu sempre fico fazendo as ligações aqui do programa com o home video, o VHS, e agora não vai ser diferente. Eu assisti esse filme pela primeira vez através de um DVD que foi vendido em banca de revista, né? Na época que tinha muitas revistas, né, sobre o DVD, sobre lançamentos, e era tipo R$14,90, R$15 por mês, e vinha um DVD de brinde, né, sempre. Às vezes eram filmes consagrados, sucessos e demais. Às vezes também eram filmes bezões. E o nosso amigo Luiz está mostrando justamente esse DVD de banca que eu presenteei ele esse ano. O meu muito obrigado ao Oswaldo Neto, porque foi graças a esse DVD que eu pude rever, né? Olha aqui, o Ronald também está aqui exibindo a sua cópia deste belo filme. E aqui Olha só, cada um com a sua, olha que bonito. Que foi lançado, cabe dizer, né? Um dos poucos faroestes italianos dessa época aí do espaguete, que quando começou a ser lançado em DVD aqui no Brasil, foi lançado na janela correta, visto naqueles full screens criminosos, assassinos, que matavam mais do que qualquer pistoleiro, que qualquer bandido dentro do gênero. Não, cara, é porque eles simplesmente usavam a matriz do VHS, né? Não eram cópias novas que eles iam atrás e tal. E aquela coisa, né? Assim como a gente vê DVDs que há 10, 13 anos atrás era uma coisa, os DVDs lançados hoje são outra, né? Existe uma diferença bem considerável, né? Por conta, obviamente, né, além da tecnologia de autoração, de duplicação, há também de se levar a questão que muitos lançamentos de DVDs que a gente teve aqui no Brasil foi através de matrizes restauradas, né? Filmes que tiveram restauração em 2K, em 4K. E quando são passados para DVD, a qualidade fica muito boa. Muito, muito boa, mesmo assim, entendeu? Obviamente não vai ser igual a um Blu-ray, mas a qualidade é extremamente satisfatória. Uma pessoa que não está satisfeita com a qualidade desse DVD é pirado. Eu costumo dizer que é gente que é apaixonada por formato, não por filme, sabe? É gente que gosta de Wong Kar-wai. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas eu acho que não cabe nos ouvintes ouvirem o que eu ia dizer agora sobre essa frase de Ronald Perrone. Vamos voltar, Meu Nome é Ninguém. E é muito curioso, porque eu já conhecia o Terence Hill, claro, e o Bud Spencer, né? Através dos filmes que ele fez com o Bud Spencer, através especialmente de Trinity, onde posso dizer que foram dois filmes, né, que são marcos para o cinema de espaguete, que conseguiram levar o humor, né? Eles trouxeram esse humor para o faroeste espaguete e causou uma sacudida no cenário daquela época, onde você pode ver que muitos outros filmes foram feitos na mesma pegada. Um ator que também entrou muito nesses faroestes mais cômicos foi o nosso querido George Hilton, né? O George Hilton fez muitos faroestes cômicos também. Mas bom, vamos encerrar por aqui. Vou passar a bola para você e para a Ronald aí. Isso a gente vai voltar depois nessa questão aí dos faroestes tardios e tal, mas antes de a gente cair nisso tudo, Ronald,
Conta aí da sua experiência com O Meu Nome é Ninguém. O Meu Nome é Ninguém, eu tenho lembranças de ter visto com meu pai em VHS nos anos 90, mas assim, foi um dentre tantos filmes que eu acabei vendo na infância e que fui esquecendo, já nem lembrava que eu tinha visto e tal. Eu sabia que tinha visto, mas não lembrava de nada e tal. Eu só fui rever esse filme numa época que eu já estava mais inteirado no Spaghetti Western. Já tinha visto tudo do Leone, já tinha visto o filme do Valéry, O Dia da Ira, e aí comprei esse DVD. Nós mostramos aqui o mesmo DVD de banca, que calhou bem, porque realmente está no formato certinho, não tá igual outros que meu pai também comprava na época, uns DVDs que só dava para ver metade do rosto dos atores, você não via mais nada. E vi naquela época, isso por volta de 2008, 2009, e eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Eu confesso que eu não sabia muito bem qual era a participação do Leone no filme, na parcela do que ele dirigiu, e isso até hoje é muito discutido, e a gente vai discutir isso aqui, mas eu esperava muito mais de alguém vindo do Leone, mesmo sabendo que o filme, depois fiquei sabendo que o filme nem era dele, né? O filme é mais do Valéry. Mas de qualquer forma eu fiquei meio decepcionado. E revendo agora dessa vez, eu peguei o meu velho DVD e pus de novo para rever através dele, e já curti mais. Eu acho assim, não é um filme perfeito para mim, não é dos melhores espaguetes, não é dos melhores nem do Leone, nem do Valéry, não é nem dos melhores dos filmes do Terence Hill, nem do Henry Fonda, nem de ninguém que participou desse filme, nem o Morricone com a trilha sonora dele não é das melhores que ele já fez. Mas é um filme que vale a pena ser visto, eu reconheço isso, que é um filme, no mínimo, muito divertido, muito bem feito, e está acima de muita coisa do que foi feito. E, na época, se a gente for reparar o contexto, né, realmente naquele momento, tudo que de bom, a maioria das coisas boas que vieram do Western Spaghetti já tinham sido feitas, com raras exceções, tipo Keoma e outros exemplos, que ainda viriam surgir ainda. Então, a comédia se tornou um material, né, para explorar o Western Spaghetti através da paródia e tal. Então, esse filme é um bom exemplar nesse sentido. Maravilha. Discordo de quase tudo que você disse, mas maravilha. Mas falando sério agora eu vou falar da minha experiência com esse filme. Eu já tinha descoberto que existiam faroestes italianos nesse momento da minha vida. Isso provavelmente deve ter sido quando eu estava nos meus 20 anos de idade, na época. Eu já conheci os blogs de vocês e mais da outra rapaziada ali, né? Do Nino Caraço, do Heráclito Maia. Que, aliás, Heráclito Maia, diga-se passagem, apaixonado, né, por faroestes italianos, né? Ele vivia comentando sempre, até uns vinhos obscuros, assim, né? Enfim. Aí eu me lembrava de que em algum momento eu vi esse filme vendendo, assim, em alguma loja e tal, na época quando eu estava sem grana. Eu acabei assistindo porque, por acaso, o pai de um amigo meu, na época, que ele sabia gostar de faroeste, ele me emprestou uma vez um montão de VHS e de DVDs de filmes do gênero, sabe? E por acaso um desses era uma cópia DVD do Meu Nome é Ninguém. E eu achei formidável, assim. A minha infância, uma das minhas memórias, assim, de princípio de cinefilia, era filmes dos Trapalhões e os filmes do Terence Hill com Bud Spencer, que por um momento eu me lembro que passava muito na televisão. Infelizmente depois sumiu. Simplesmente pararam de passar esses filmes, assim. Você ainda eventualmente vê alguma coisa da fase tardia do Bud Spencer passando na Globo, mas por algum motivo nenhum dos clássicos dos dois já estava sendo exibido, né, com 1/3 da regularidade que se exibia quando eu tinha, sei lá, meus 6 anos de idade. Ou seja, eu era muito moleque. Eu não sabia o nome de nenhum filme. Era o filme do Magrinho e do Gordo. Eu lembrava disso quando era criança. O Aladdin com o Bud Spencer. Esse, por exemplo, eu já cheguei a revê-lo outras vezes mais velho. Mas, assim, tem uns que eu não sei nem o nome direito dos filmes. Assim, eu não sei o que eu vi dos dois. Eu só lembro que eram vários. Eu lembro de filme que eles eram irmãos gêmeos. Eu me lembro de, sabe, o Banana Joe eu comprei o DVD anos depois pra assistir, sabe? Esse é um veículo solo do Bud Spencer. Mas, enfim, eu lembrava desse carinho que eu dizia, caraca, eu adorava esses caras. Mas eu não lembrava de nada, assim. Eu era muito moleque pra saber. Eu não sabia que eles eram italianos, não sabia de nada disso. Pra mim, como eu falei, era o filme do Magrinho e do Gordo, que dava soco na cara de todo mundo, né? O Magrinho era esperto, o Gordo era bravo. O Bud Spencer dava tapa na cara dos outros. Dava tapas, os tapanca dele, assim, né? Com melhores efeitos sonoros do mundo, né? Aqueles tapas dele. Acho que nada dói mais que um tapa do Bud Spencer. O Bud Spencer, se você for pra pensar, o Steven Seagal, ele seria, na minha opinião, a continuação do que o Bud Spencer já afirmou nos anos 70 para 80, sabe? Facilmente.
Inclusive, né, a silhueta dos dois foi cada vez mais se aproximando. E assim como a qualidade dos filmes do Bud Spencer foi diminuindo, a do Seagal, então, porque ele queria competir, vou fazer muito pior do que ele, ó. Foi lá embaixo, assim. Os dois eram invencíveis, os dois notoriamente estavam precisando de cuidar do colesterol, enfim. Mas esse não é o momento. A minha questão é, ficando mais velho, eu descobri que eles tinham essas comédias de faroeste, né? Eu cheguei a comprar uma cópia do Meu Nome é Trinity, foi vendido por uns R$10, assim, na Americana, e eu pude ver Meu Nome é Ninguém, eu já tinha assistido naquela ocasião, né? Ao Melhor Filme de Todos os Tempos, que, na minha opinião, era uma vez no Oeste. Então, pra mim, eu fiquei muito curioso, né? Com o filme que tinha Terence Hill e o Henry Fonda. Mas eu achei o filme muito legal. Mas eu admito que nessa revisão pro programa de hoje é que eu me toquei do quanto esse filme é especial, assim. Seja você fã do Era Uma Vez no Oeste, seja você fã de faroestes. Eu achei esse filme um grande abraço para aqueles que ou cresceram vendo esse tipo de filme ou simplesmente se tornaram fãs do gênero ao longo dos anos. E também para os que fizeram. E também para os que fizeram, também, para os realizadores, né, do gênero. Enfim, mas eu tô falando pra cacete. Ronald Perrone, se você quiser pode até pegar a tua caixinha do DVD aqui, ó. Quer fazer a sinopse aí pra nós? Posso fazer, então vou fazer da caixinha do DVD, que não tem nenhuma tagline importante, só tá falando aqui dos mesmos criadores de Era Uma Vez no Oeste, uma produção Sérgio Leone, Meu Nome é Ninguém, música de Ennio Morricone. Indicam só o básico mesmo. De autoria da grande lenda do faroeste Sérgio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, chega um bang bang de arrepiar. Esse filme é de arrepiar? Bom, o Luiz fez esse sinal de joia. O jovem ambicioso pistoleiro, conhecido como Ninguém, Terence Hill, de Meu Nome é Trinity, está de olho em seu ídolo, o rei do gatilho, conhecido como Jack Beauregard, Henry Fonda, de Era Uma Vez no Oeste, que já pensa em se aposentar. Decidido a evitar que seu herói deixe o cano esfriar, ele lhe prepara uma emboscada com os piores bandidos do Oeste, apenas para vê-lo em ação pela última vez, o que resulta em um desfecho memorável, que se tornou em um dos finais mais famosos em comédias de ação. Eu só queria dar um crivo aqui em decidido evitar que seu herói deixe o cano esfriar. Isso é bom demais. O filme é basicamente essas peripécias, né? Essa engenharia desse jovem pistoleiro, que é um baita pistoleiro, né? Ele demonstra ao longo do filme que ele já até superou o seu ídolo, né? O seu mestre, armando, né, essas tramóias para ele, pro velho Henry Fonda não ir embora. Ele já tá meio... Tá ruim de vista, já quer ir embora e pegar um barco, ir embora e viver a vida em paz. Inclusive, pode ser rápido no gatilho, mas você vê que o sujeito é um completo pé rapado, né? O personagem dele é meio que o modelo do Trinity, né? Vamos combinar, né? É aquele sujeito que é pé rapado, faz mil confusões, rouba maçã da boca de criança pequena, tudo para sobreviver. O cara é um lutador. E é aquela coisa, como diz, eu acho que uma vez eu li isso há muito tempo, eu não lembro direito, diz que o Trinity, né, ele teria o sovaco mais fedorento do Velho Oeste. Eu acredito que não. Eu não deveria discordar disso. Não, totalmente. Ele é totalmente Trinity aí, né? Porque se tem uma coisa que a rapaziada parece ter um pouco de humor brasileiro isso, né? Nos italianos é tipo assim, de você repetir, né? Um astro meu que ficar reprisando aquela persona dele em filmes diferentes. Eu diria que o Terence Hill, ele virou Trinity, assim, basicamente pro resto da carreira dele. Porque mesmo nos filmes que não tem nada de faroeste, você ainda percebe os mesmos maneirismos, assim. Me lembro muito disso quando eu era moleque. Ele era um cara que ele era sempre muito engraçado, ele sempre tinha uma solução uma situação absurda, ele era muito bom de porrada, as mulheres gostavam dele. O Terence Hill, ele é como se fosse a encarnação do Pernalonga. Ninguém consegue passar ele pra trás. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que o Sérgio Leone teria produzido o filme, dirigiu alguma coisa do filme. Na Wikipedia está dizendo que ele participou de um dia de filmagem. Eu tenho certeza que a cena de abertura do filme foi dirigida por ele. Porque, a não ser que o Tanino ali tenha baixado, né? Tenha batido uns tambor ali pra se apossar da mesma coisa, né? Que apossava o Daniel do Sérgio lembrado de filmar, né? Aquela cena podia estar facilmente em qualquer um dos grandes clássicos do homem, né? O início é muito característico do Leone, porque o Leone sempre foi aficionado por rituais, né? Mais do que os próprios tiroteios, ele se dedica muito tempo aos detalhes que antecedem a ação. E realmente, o início, segundo relatos, foi dirigido pelo Leone. Então
Então você tá certo. Ali é Leone puro, né? Inconfundível, cara. Inconfundível. Aquela coisa dos pistoleiros chegando e rendendo o barbeiro, né? Amarrando lá o menino, não sei o quê. Aquilo remete muito, inclusive, ao já citado Era Uma Vez no Oeste, né? Na cena inicial do filme, que eles estão esperando o personagem, o Gaita, do Charles Bronson, chegar. Aqui, no caso, curiosamente, né? Inverte-se um pouco, né? No Era Uma Vez no Oeste, o Henry Fonda, ele era o mal, né? Grande vilão, um pistoleiro cruel. E aqui ele é um anti-herói, né? Ele é já um pistoleiro envelhecido, né? Que ainda, né, apesar de tudo, ele ainda é perseguido, né? Por rivais e inimigos, etc. Depois a gente vai descobrir ao longo do filme quem são, né? Essas pessoas que estão atrás dele, né? Mas você consegue perceber que o filme faz muitas referências ao Era Uma Vez no Oeste, né? Seja nesse momento, a lógica da abertura, quanto ao próprio fato do personagem dele aqui ser uma espécie de versão do bem do cowboy que ele interpreta naquele filme. E o próprio Terence Hill, eu acho que as roupas dele, aquele sobretudo que ele usa, é uma versão mais maltrapilha do Charles Bronson também. E muito mais solar, né? Já é o ninguém, é o próprio Treacher, e ao mesmo tempo que tem um quezinho ali de gaita, né? No jeito dele, né? E a cena dele, né, que ele carrega, né, tipo, tem uma coisa ali que remete a Duas Asas, que tem um momento que o próprio personagem do fundo fala isso, né, o anjo de Anjo Jesus. A cela dele nas costas, A né? cela, E ele funciona mesmo como um anjo da guarda de vez em quando, né? Totalmente. E outro paralelo que eu traço entre os dois é que, tipo assim, enquanto o personagem do Bronson, né, ele é uma figura sem identidade que tá ali pra se... Bom, acho que tem problema, será que eu dar spoiler aqui de Era Uma Vez no Oeste? Será? Não. Era Uma Vez no Oeste é um filme de 1968, já perdeu o prazo de validade de spoiler há muitos anos, há décadas. Pode falar tudo que você quiser aí de Era Uma Vez no Oeste. Olha, eu acho que uma pessoa que gosta de faroeste espaguete, que ainda não assistiu Era Uma Vez no Oeste na vida, merece tomar esse spoiler. Não, se o cara fala que gosta de Western Spaghetti e não assistiu Era Uma Vez no Oeste, ele não gosta de Western Spaghetti. Não gosta de faroeste. Não gosta, exato. Não gosta de faroeste, não é nem espaguete, é faroeste do modo geral. Porque esse filme não é obrigatório nem para quem só gosta de western, né, e faroeste spaghetti. É para quem gosta de cinema. Ah, eu penso mesmo. Mas eu não quero entrar nisso porque eu fico muito passional, mas eu concordo com tudo que você falar. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, enquanto no filme lá o Bronson, ele tá tentando, você vai descobrir depois que ele tá ali para vingar uma morte, né, da família dele, né, que foi causada pelo personagem do Henry Fonda, né, esse seria o grande motivo, né, que leva ele, né, a perseguir o sujeito. Aqui, na verdade, o que acontece é que o ninguém, ele é louco pelo Jack Beauregard, do Henry Fonda. Ele tem ele como um herói de infância dele, assim, ele sabe tudo sobre a vida dele, sobre todos os duelos que ele participou, sobre como ele ganhou cada um deles, talvez até melhor do que o próprio Jack lembre do que aconteceu, né. Eu acho muito curiosa essa inversão. Você vê que o tempo inteiro ali tem aquela cara matreira dele, você nunca sabe o que ele tá pensando, mas ele transmite, ainda mais aqueles olhos azuis dele, ele transmite. E quando ele olha, ele parece um sujeito diante do seu ídolo, assim, né? Parece como se fosse um rockstar, né? Ele disse que eu passado a vida escutando todos os discos dele, comprando... ido a 300 shows, né? É ele falando, né? Cheio de admiração por aquele cara. E tem uma coisa também que tem um pouquinho no Era Uma Vez no Oeste, né? Mas tem um pouquinho não, acho que tem até bastante, né, no Era Uma Vez no Oeste, que tem essa coisa de ser um faroeste, digamos, crepuscular, né? É um faroeste que de alguma forma lida com a morte, com o fim do Velho Oeste, né? O Era Uma Vez no Oeste. E aqui você também percebe isso, né? Esses elementos também estão presentes no Meu Nome é Ninguém, vocês não acham? Tem a coisa da representatividade de cada um, né? Do velho pistoleiro que é vivido pelo Henry Fonda e que é uma figura que faz parte do western até clássico americano, né? O Henry Fonda fez filme de western nos anos 30 já. Tem um pouco de passagem do bastão, né, pro mais novo, né, o cara que tá surgindo. O Terence Hill já fazia filme nos anos 50, né? Mas ele começou a ter o estrelato mais ou menos nessa época. E também, né, vale a pena a gente observar que ele está lidando com um tipo de... Chega a ser quase um subgênero dentro do faroeste. Essa coisa do velho pistoleiro ser mentor de um jovem pistoleiro.
Inclusive, né, é algo que remete a um filme anterior do Toninho Valério que eu já citei aqui, que foi o Dia da Ira, né, onde temos aí o Juliano Gema e o Lee Van Cleef, né. E o Valério, né, além desse filme, né, com o Gema tem um outro faroeste muito bom, vale destacar também, que é o Preço do Poder, que é um faroeste que tem uma pegada de thriller político também. O lance aí, para mim, o que difere muito dos filmes do Valéry, e talvez até do Leone, é que o Meu Nome é Ninguém é de fato uma comédia, né? É um veículo quase para o Terence Hill, que é um ator de comédia, basicamente. E aí que entra um pouco das coisas que eu acho imperfeitas, talvez, no filme. Que eu acho nem o Valéry nem o Leone, eles são grandes especialistas em comédias. Embora o Leone tenha inserido cenas cômicas em seus filmes durante a carreira e saído muito bem. Mas para mim tem coisas que funcionam muito bem em Meu Nome é Ninguém e coisas que para mim funcionam muito mal. Isso me atrapalha um pouco. O próprio personagem do Terence Hill, eu acho que ele me cansa um pouco no meio do caminho aí. Eu acabo perdendo um pouco a graça dele. O espectador não pôde ver isso, mas eu estava aqui dando um olhar de aprovação para Ronald Perrone, por dizer que Terence Hill é menos do que charmoso, encantador. Por que não dizer lindo, tesão, bonito e gostosão? Um beijo pra você, Terence Hill. Se estiver ouvindo a gente, eu te amo. Mas agora, falando sério, eu percebi essa semana, porque eu estava vendo uma discussão no Facebook sobre justamente o Meu Nome é Ninguém, o quanto que a pessoa gosta desse filme tem muito a ver com o quanto que o espectador consegue achar graça no humor desses faroestes da italiana da época. Porque é uma coisa bem pastelona, assim, né? Notoriamente os caras dos Trapalhões, né? O Renato Aragão, né? Ele pegou muito disso, né? Dos filmes do Trinity, etc., né? Para os filmes que eles fizeram nos anos 70 e 80. Mas a comédia, assim como o terror, são gêneros que são muito marcados pelo tempo em que eles são feitos e pela cultura no qual ela está circunscrita. De maneira que isso, às vezes, torna muito difícil para uma comédia conseguir fazer tanto sucesso fora de seu país natal, se de alguma forma aquele senso de humor não dialogar, né, com mais pessoas ao redor do mundo. Eu adoro, por exemplo, o cinema de Hong Kong. Eu adoro os filmes do Sammo Hung dos anos 80, mas assim, a verdade é, muitos desses filmes do Sammo Hung são umas comédias que eu acho deliciosas, mas muita gente não vê a menor graça. Tem gente que é fãzoca de cinema de Hong Kong, mas odeia, por exemplo, os caras do Lucky Stars, aqueles comediantes ali, né? O John Cham, o Richard etc. Eu acho eles maravilhosos, assim, mas eu consigo entender a antipatia, porque, de fato, é uma coisa meio louca, assim, você tem que conseguir entrar dentro da lógica daquilo. E tem uma coisa meio desenho animado, meio Renato Aragão, meio Pernalonga, meio essa coisa ali, né? Uma certa vulgaridade e um prazer também, né? Pelo humor físico. Três é quase né? Isso que eu ia falar. Os Três Patetas. É o chamado humor slapstick, que remete até ao cinema mudo. Charles Chaplin, Buster Keaton, Keystone Cops e etc. Eu acho que o humor desse filme realmente funciona a maior parte do tempo, entendeu? Mas eu acho que falta um pouco a mão de alguém que sabe lidar mais com timing de comédia, mais ligado ao gênero, que saberia lidar melhor numa narrativa que compreende um filme inteiro. Não é o Leone botando cenas de cômicas no meio de um filme, é realmente uma comédia. E numa comédia, pessoalmente, eu achei o humor dele bem questionável. E dependente demais até do Terence Hill, que se sai muito bem, ele se sai muito bem ali com o personagem dele. Às vezes funciona bem, às vezes funciona mais. Eu vou dar uns exemplos, por exemplo, cenas que eu gosto muito desse filme, que estão muito ligadas ao humor e a performance do Terence Hill, como é o exemplo dele ficando bêbado e jogando as canecas de vidro para trás e atirando antes dela baterem no chão. Essa cena é genial. Essa cena é fantástica. E todo o trabalho de corpo dele nessa cena, ele bebendo e fingindo que tá ficando bêbado, é fantástico. Já uma cena posterior, a cena do mictório, aquela cena eu não vejo graça alguma, é ridícula. E uma curiosidade é que as duas cenas são dirigidas pelo Leone. Inclusive essa do mictório nem estava no roteiro, ele resolveu botar no meio e filmar e... Bom, eu ontem à noite eu estava assistindo, estava quase dormindo nessa cena já. Mas que amargor que amargo nesse coração, Ronald Perrone. Eu adoro a cena do Victório.
Eu adoro a cena do Eu acho uma bobagem. Você tá certo. É uma grande bobagem. Eu até gosto dessa cena, mas eu achei ela mais longa do que poderia. Ela é muito longa. Ela é longa. E tem outro detalhe, deixa eu Vocês só estão completar. reclamando de Sérgio Leone esticar o tempo de uma cena? É isso mesmo, meus amigos? Mas é um filme que não é do Sérgio Leone, né? É um filme. É Victória, né, cara? Não, e é um filme que não é do Sérgio Leone, então fica meio descompassado, assim, o filme todo com ritmo, de repente tem enxertos que você percebe que são mais aquela expansão do universo, né, que o Leone sempre faz. E tem uma coisa também, que esse aspecto good vibes do filme, é um filme muito alegre, muito fanfarrão, muito comédia, que é bom, não estou dizendo que é ruim, eu gosto da maior parte das cenas de comédia e tal, mas ele tira um bocado aquela coisa de temer pelos personagens. A gente está lidando com o western, e os personagens estão lidando com cenas de perigo. E a gente torce por eles, mesmo sabendo que nada de ruim vai acontecer. Então tira um pouco... Eu sinto falta daquele universo de violência e sombrio que tem nos melhores western spaghetti. E que não deixa de ter nos filmes que o Sérgio Leone fez, e que ele inseria humor mesmo assim. Eu vou te dizer uma coisa. Parte do que me fascinou nesse filme agora, vendo ele de novo, é justamente o quão leve ele é. Os faroeste crepuscular, por essência, são sempre muito mais dramáticos e secos. Pesados. Nihilistas, muitas vezes, né? Esse filme não. Esse filme é saboroso, assim, é feliz. Sim, eu concordo. Ele é uma delícia. O personagem... E eu vou dizer uma coisa, agora eu discordo de uma coisa. Assim, que o personagem do Terence Hill, ele é um ser humano diferenciado, superior a todos, né? Basicamente uma figura superior entre os homens, né? Caminha sobre a Terra, eu já tinha, sim, isso fica muito claro, né? Eu não tinha certeza de como é que seria a narrativa do personagem do próprio Henry Fonda. É lógico que ele seria superior acima de todos os homens. Ele é um anjo. Ele é um anjo. E eu acho que o fato do nome dele ser Ninguém é muito superior, porque ninguém é mais rápido no gatilho. Tem algum momento que rola isso no filme. Ninguém é mais rápido no gatilho. E essa coisa dele, essa figura dele maltrapilha, né? Vagabunda. Pô, você tem um momento, você citou muito bem, né? Tem uma cena que os caras estão dando vários uísques pra ele, vão desafiar ele, né? A acertar lá os tiros nos copos e tal, né? Aquilo não tem o menor cabimento. Ele não fica bêbado depois de tomar, sei lá, 1 litro de uísque. Eu já estaria passando a mão na bunda da puta, sabe? Beijando a bochecha do bartender, vomitando em cima de mim, sabe? Arrumando um vexame. E o cara tá ali com a dignidade que é inacreditável. A atuação do Terence Hill nessa cena é fantástica, assim. Eu coloco ele assim como um dos grandes comediantes italianos do período. Você vê pela expressão corporal dele, como ele finge estar bêbado, como ele atira, e o rosto, né, o trabalho a face dele mesmo, né? É muito engraçado. E eu concordo plenamente, é isso mesmo. O filme é muito leve, é muito divertido. Mas assim, eu particularmente, eu gosto mais da tragédia. Eu gosto mais da coisa mais sombria, mais trágica. Então, assim, eu tenho uma preferência por westerns crepusculares que vão por esse caminho, um caminho mais da tragédia. E esse filme não tem isso. Esse filme é claramente uma comédia, good vibes, que todo mundo vai rir no final. E isso não tem nada de errado, não tem nada de errado com isso, né? Obviamente. Mas, para mim, perde um bocado da força da tragédia que eu prefiro. Então, eu considero esse filme menor na carreira de todos os envolvidos. E você, Oswaldo Neto, o que você pensa sobre isso? Você é a favor desse lado mais Ed Lord dos faroestes crepusculares, ou você prefere o faroeste que deu uma risada, que deu um deboche, né? Eu hoje sou do centrão, sabe? Eu acho certo ser do centrão nesse sentido. Eu sou do centrão. Eu acho que tem espaço para tudo, entendeu? Tem espaço para tudo, para comédia, tragédia. Eu concordo tanto com o meu amigo Ronald, quanto eu concordo com o nosso amigo aqui, Luiz. Eu entendo perfeitamente a reação de cada um, mas nada disso me impede de ficar maravilhado igual com vários aspectos desse filme. Sim, pode ser visto, obviamente, como um filme menor na filmografia de todos já ali. Porque a intenção, obviamente, não era fazer desse filme um clássico. Não era intenção de se fazer algo que pudesse ser visto como era uma vez do Oeste, do Faroeste. Não era essa a intenção.
E sim, realmente um filme que ele utiliza desses códigos do western, né, e também do próprio spaghetti western, do faroeste cômico, né, que a gente viu também através do Terence Hill, para ser um animal próprio. Eu não acho que exista um filme nesse espírito semelhante a Meu Nome é Ninguém, né? Nesse aspecto é um filme único. Eu só queria dizer aqui que, de fato, ele não é o... Como é que é mesmo? O Era uma Vez no Oeste dos Faroeste Baguete, não foi isso que você falou? Dos faroestes cômicos. Esse filme, pra mim, ele tá mais pra por uns olhos a mais, por Três Homens em Conflito do faroeste cômico, porque eu acho ele formidável. E é um filme que veio ainda no começo, o Ronald correndo de mim, mirando preso. Porque você citou, você colocou virou agora aqui. Igualdade, você colocou ele perto de Igualdade, eu acho que é o melhor filme do mundo. Esse programa estaria valendo ser visto em vídeo, porque as caras, as reações de cada um aqui, hoje, nesse programa particularmente... Vamos estudar, colocar no YouTube. Deixa eu... Uma boa ideia. Deixa eu só formular minha opinião, por que eu fiz essa comparação. Eu já comentei isso com vocês, acho que em algum momento, entre 66 até 70 e poucos, até 80 e pouco, na verdade, né? Basicamente, Sergio Leone entrou em modo Deus e tudo que ele tocava é incrível. Ele não fez nada que fosse basicamente perfeito. 66 é justamente o ano do Três Homens em Conflito, que é quando ele entrou em modo Deus e fudeu. Ninguém fez melhor que ele. Ninguém me convence que algum diretor que veio depois dele fez algo melhor do que o Sergio Leone. Nem o Albert Pyun? Porra, olha, nem o Albert Pyun, nem o Humberto Lenzi, brother. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse filme é de 73, né, o Meu Nome é Ninguém. Nessa época, pelo que eu tô ligado, não tinha mais do que 2 anos que os faroestes italianos eles começaram a dar mais essa guinada pro humor. Que o Terence Hill virou um astro de vez, né, especialmente junto com seu grande companheiro Bud Spencer. Então, se por um lado é marcado a vinda desses faroestes de humor na Itália como o início do fim do gênero, como a decadência no gênero, por outro lado, eles marcaram, se você não for uma pessoa tão pessimista assim, uma espécie de reciclagem, uma espécie de novo momento, um respiro para um gênero que, vamos combinar, né? Os italianos também trabalharam em exaustão ali, né? Eram 700 faroestes feitos no intervalo de menos de 10 anos, assim. Foi muito absurdo, né? Os caras, eles não tinham essa coisa de variar. Se um filme deu certo, vamos fazer todo o filme possível que remeta à forma daquele filme. Esgotavam todas as possibilidades. Não foi só com o Faroeste Baguete, não. Foi com o Gialli, foi com Pepla, o Policiesco, Sci-Fi. Tudo foi assim. Canibal. O cinema exploitation europeu tem essa característica. Espreme até onde dá. É basicamente a mesma premissa de qualquer grande industrial do mundo, né? Quando instala uma fábrica, né, na América do Sul. Espreme até onde dá essa porra, que se foda, né? Foi coisa que a gente coloca em outro lugar, né? Preocupação nenhuma com a sustentabilidade daquilo que ele está trabalhando. Mas eu vou defender um ponto de vista aqui agora que eu não vejo muita gente fazendo. Eu acho que esse me parece ser a questão, ou se não for a questão também, se não for intencional, é como eu li no filme. Essa questão dessa passada de bastão não vai só pro faroeste espaguete, saindo do faroeste espaguete do sujeito mais tradicional e entrando para essa seara do humor. Eu diria que é pro gênero como um todo, porque nos anos 70 o faroeste nos Estados Unidos já era um gênero que estava basicamente esgotado. Você já estava começando a ter a nova Hollywood, né, no começo dos anos 70 ali, né, mais né, do começo para meados dos anos 70, a nova Hollywood. Você ainda teve alguns faroestes sendo feitos, assim, algumas coisas muito boas. Eu penso aqui agora, por exemplo, um dos favoritos dos anos 70, que é o Amor Feito de Ódio, com o Burt Reynolds, que eu acho quase uma obra-prima, sabe? Você ainda tinha grandes faroestes sendo feitos, mas eles eram muito menores, a maioria deles não rendeu muito dinheiro, e eles tinham uma coisa mais seca, mais amarga. Você já não tinha qualquer idealização, né, do gênero, aquela coisa lá... John Wayne, enfim, né, das pradarias. Era um western revisionista, né? E, assim, eu concordo que em termos de, vamos supor, uma indústria de fabricação de western, realmente não tinha. Mas aquele período do cinema americano produziu bastante até, e muita coisa boa, com essa ideia mais revisionista. Bastante, eu acho que em comparação com o que era feito até alguns anos atrás, não sei se tanto. Isso eu quis dizer. Não tinha mais uma fábrica que produzia westerns aos montes, igual era nos anos 50, quando começou a decair, né? E a minha questão é o seguinte, e exatamente essa questão do faroeste revisionista que você falou também.
Enquanto nos anos 70, os americanos, o que foi feito de western americano seguia muito, de alguma forma, o que o nosso querido Sam Peckinpah fez a partir ali do Meu Ódio Será Sua Herança, já começou uma seara de faroestes mais sangrentos, mais sombrios. A Itália seguiu um outro rumo com isso. O caminho do riso. Os caras estavam ali para dar uma debochada daquilo tudo. Até porque, como eram também pessoas que não estavam lidando com a sua história, aquilo tudo nos Estados Unidos, aquilo é coisa americano, aquilo não aconteceu, né? Na Itália. Não, uma coisa que eu sempre acho graça é que com o fim, né, com praticamente o fim, digamos assim, do western americano clássico, aquela decadência no final dos anos 50, o continente que renovou o western foi justamente um continente que não tem nenhuma relação histórica com aquele velho oeste americano, né, que foi a Europa. Por quê? Pois é. Era uma galera que era fã, obviamente, os caras gostavam muito daquilo, né? Vários ali cresceram vendo aquele tipo de filme. E eram figuras que muitas vezes eram cineastas muito politizados, né? Mas que era a forma que eles davam, né, para fazer, né? Para passar a ideia que eles queriam, né? Envolvendo cowboys e mexicanos e índios, etc e tal. Índio não, então, isso que é uma coisa interessante. Raramente você vê índio no cinema, no Western Spaghetti. E quando você vê, às vezes ele é o protagonista. Eu tô pensando aqui agora, por exemplo, no Sérgio Corbucci com o Burt Reynolds também. Sim, sim. O Navarro Joe. Raramente vê índios como vilões. Eles fazem mais essa ligação com os latinos mesmo, com essa coisa fronteiriça mexicana ali. Tanto que surgiu até um subgênero, né, do western, o Western Zapata, que são os westerns focados na Revolução Mexicana. Pois é, e disso foi para o humor, né? Acho que até aí já sou eu aqui, loucubrando, claro, eu tenho base para isso. Talvez muito por fato da relação dos italianos com o western, ser muito mais uma questão de um amor ao gênero, uma coisa afetuosa que os caras têm com isso, né? Do que uma questão histórica, né? Você não tem lá o Giancarlo de Milão, bisavô dele não estava matando índios, sabe qual é? Você não teve nada disso. Nos Estados Unidos você tem o Raul Walsh, que participou da Revolução Mexicana, ele conheceu os Pancho Villa. Ele foi fazer documentário do Pancho Villa, o Raul Walsh. Pois é, né? Depois foi fazer filme. Olha a ligação que os caras têm, mano. O John Ford conheceu o Wyatt Earp, né? Bateram um papo, né? Exato. Você pensa assim, o western, né? Você vê os primeiros westerns, são da data de 1903, 1902, etc. E se você olha pro Texas nesse período, o western não existia naquele jeito que a gente vê nos filmes, né? Era aquilo ali. Então, ou seja, o cinema dialoga muito com aquele cenário ali ainda, naquele período. Então, assim, nasce junto, o cinema só estendeu um pouco essa imagética que a gente tem, essa iconografia do western, né? Porque ele existia na época que o cinema era feito, né? Os filmes de westerns ainda eram feitos. Começaram a ser feitos, né? Isso não tem na Europa. Eu vejo também essa relação de transformação de uma decadência de um gênero virar uma coisa, uma paródia, uma coisa de humor, como o Western Spaghetti virou na Itália. E como um filme de comédia, eu acho o Meu Nome Ninguém exemplar, eu acho ótimo. Eu não tenho problemas muito com esse filme, entendeu? Eu só acho que, assim, como toda comédia, algumas coisas podem funcionar e outras não. E algumas coisas não funcionam pra mim, por isso que eu acho que é um filme irregular, um filme imperfeito. Mas como comédia é um belo exemplar, eu acho que merece ser visto, eu acho que é legal, é divertido demais. Mas eu queria cair em outra questão, a gente falou da questão da comédia, e a questão faroeste mesmo do filme. Porque o filme, bom, foi meio dirigido pelo Sergio Leone e meio dirigido pelo Tonino Valeri, ambos, né? Sergio Leone a gente já sabe, né, que é Deus, foda-se tudo que ele fez é perfeito mesmo, né? Outra pessoa, ser humano superior, né? É isso mesmo, né? O cinema foi feito para que um dia ele trabalhasse. Mas o Tonino Valeri também é um cara que deixou sua marca. O Dia da Ira é um filmaço, né? O que vocês acham dos tiroteios, da cena de ação desse filme? Eu adoro a ação desse filme. Então, o Tonino Valeri, ele tem 13 filmes e predominantemente a maioria é western, mas ele fez outros gêneros. E o Oswaldo citou bem o Dia da Ira, que é um dos melhores. Assim. Se você fizer dos 700 que eles fizeram nos primeiros anos, menos de 10 anos de gênero, eu colocaria o Dia da Ira entre os 20 melhores. Fácil, é muito bom. Eu acho que tem cenas boas de ação no Meu Nome Ninguém, principalmente as cenas ligadas mais à parte cômica, com o personagem de Terence Hill. Mas tem uma cena que eu não sou muito fã também, que é justamente a batalha contra os 150 selvagens lá, que o pistoleiro selvagem, né? Wild Bunch. Que o Henry Fonda atira nas celas lotadas de dinamite, explodindo todo mundo. Eu não vejo muita graça na montagem, aquela montagem espertinha que faz freeze frames, a musiquinha do Leone, toda alegrinha. Eu não Morricone. Hã?
Música do Morricone, não é Leone. Eu falei Morricone, não? Não, a música é do Leone. Tá bom. Mas eu quero saber, cadê? Esse que tá aqui hoje é o Donald Perrone. Cadê o Ronald Perrone, aquele menino alegre, aquela figura positiva, que com certeza acharia graça nesse tiroteio fenomenal. E como é que tá aqui no DVD? Esse desfecho memorável que se tornou um dos finais mais famosos em comédias de ação. Nossa, é muito engraçado. Eu sou apaixonado por absolutamente tudo envolvendo essa cena. Da música do Morricone ao Terence Hill anotando na pá cada pessoa que ele abate. Eu acho belo aquelas explosões, assim, acho bonito. Nossa, eu acho aquilo uma aula de cinema, assim. E essa coisa que eu acho incrível nesse filme é porque você tem essa construção, né, do Aldo. Aliás, a gente merece fazer um parêntese para comentar nas zoadas, né, que rolam com o Sam Peckinpah no filme, né? Para começar, o nome desses vilões eles são o Wild Bunch, né? O Wild Bunch é o título original do Meu Ódio da Sua Herança, né? Os 150 cowboys que o personagem do Ninguém sonha em ver, né, o Jack Beauregard duelar e vencer numa disputa. E outra é na cena do cemitério, quando o personagem do Coisa vai encontrar um irmão dele, né? O personagem do Henry Fonda. E um dos túmulos é justamente o túmulo de Sam Peckinpah. Ele fala um belo nome para o Navarro. E o Peckinpah tinha sangue navarro, né? Eu queria saber até que ponto isso é um sarro, até que ponto é uma homenagem, é tipo, um beijo, sabe? Aquela piada que ela dizia, um beijo pra todos, Peckinpah. Estamos de olho aí, ele gosta de você também. Mas eu acho aquilo fenomenal, assim. E ele venceu o Wild Bunch, eu achei aquilo muito... Tipo, porra, como é que você ganha o Wild Bunch? Foi talvez o último grande faroeste americano, assim, né? Mais marcante que teve, né? Ali de 69, não que não tenha tido grandes filmes depois, né? Mas... foi um filme tão importante, né? Inclusive também quem tá no filme é o R.J. Armstrong, né? Que é um dos atores queridos do Peckinpah. Ele tem um personagem divertido que aqui ali fica ressurgindo também. Nos créditos ele se chama Honest John, né? Tipo, João Honesto. Que de honesto que é um sem vergonha. Eu adoro a cena dele. E um dos caras que tá com ele é o Mário Brega, né? Que é outra figura do Floresta Italiano, que é muito facilmente reconhecível, né? Sim. Também, quem pode ser reparado nesse filme também é o Benito Stefanelli, né? Que é um expert também, um dublê, né? Que também acabou pegando diversos papéis, assim, pequenos, assim, nesses filmes. Inclusive, ele é acreditado também no Meu Nome é Ninguém como armeiro, né? Ele é mestre de armas. É uma coisa que ele fazia muito para os faroestes também. O Geoffrey Lewis também tá no filme. O Geoffrey Lewis, exatamente. Ele não aparece tanto, mas ele é o líder do Bando Selvagem. E quem tá no meio do Bando Selvagem, a gente nem vê, é o John Landis. Ele fala que ele participou como figurante, inclusive ele conta um pouco. Ele é uma das testemunhas de quem dirigiu o quê, né? Na discussão do que o Leone dirigiu e o que o Tonino Ele trabalhou no filme, né? Ele era ninguém na época. Não ele era ninguém na época. Ele falou que ele participou do... Ele era dublê, ele era um daqueles cavaleiros lá do Wild Bunch. Um deles era o John Landis. E outra figura também que é reconhecível, né? Ele tá no papel pequeno e literalmente aparece para morrer. O Neil Gordon, que aparece logo no começo com um tiro na barriga. Ele é uma figura que quem assistiu muito filme do Roger Corman também vai ver ele várias vezes. Ele fez muito filme do Roger Corman, fez vários faroestes também. Ou seja, mais uma participação também, uma homenagem, né? Também é uma figura e um gosto do gênero. Aquele sujeito que faz o esquilo do bar, da sequência do salão, é o Neil Summers. Ele é também um dublê e ator também, né? Desses pequenos papéis, assim, muito reconhecível, né? E ele tá na cena, ele tá basicamente toda a cena do duelo lá de atirar nos vidros, de atirar nas canecas de vidro. E ele confirma, toda essa cena foi dirigida pelo Leone. Porque o Leone aparentemente dirigiu o início e dirige, a partir do momento que a cena lá que o Terence Hill rouba a maçã da criança, até o final de todo esse cenário, né, essa cidade que tem uma espécie de circo ali, né? Inclusive tem uma cena bizarra dos caras atirando torta na cara de negros, né? Tudo isso foi dirigido pelo Leone, aparentemente, enquanto eles ainda estavam filmando nos Estados Unidos. E assim, o filme tem várias histórias de produção, né? A produção desse filme foi bem conturbada, né? O Tonino Valério brigou com o diretor de fotografia. Tem um caso que eles falaram que o
o Henry Fonda tinha que pegar o chapéu no chão e o diretor de fotografia falava para ele pegar de um jeito, o Tonino Valério falava para ele pegar de outro e dava uma confusão, coisas desse tipo. E quando eles foram para a Espanha terminar as filmagens lá, o Tonino Valério trocou o diretor de fotografia. Então assim, tem vários problemas. E até a discussão de quem é o diretor. O Valério ficou com medo de deixar o Leone dirigir algumas cenas porque falaram com ele que não, o Leone vai querer botar o crédito nos créditos do nome dele, como diretor e tal. Isso não aconteceu, mas enfim, teve umas tensões aí durante a produção. Vocês mencionaram a cena dos espelhos. Eu me toquei que esse filme saiu no mesmo ano que o Operação Dragão, né, do Bruce Lee. Será que Bruce Lee, mais uma vez, né, estava copiando alguma coisa do Sérgio Leone, né? Porque o Voo do Dragão tem momentos ali que ele notoriamente pegou do Sérgio Leone. Assim, é inegável. A cena do Coliseu, por exemplo, ali ele fez o fato de que o Bruce Lee amava o homem. Ele chegou a pegar até fragmentos de trilha sonora. Na real, essa cena do espelho, tanto o Tonino Valério quanto o Robert Close pegaram de Orson Welles, né? Dama de Xangai. Entendi. Bem que eu achava curioso demais, Robert Close criou uma cena icônica, isso não é impossível. Você tava achando que ele tinha pego de John Wick 2, né? Exatamente, pô. Se a gente tivesse previsto aí. Tido a visão, um dia um filme incrível vai ver. Eu, na minha esperança, eu tava de que John Wick tinha, na verdade, copiado Meu Nome é Ninguém, e não o Operação Dragão. Mas enfim, deixa eu falar. Todo mundo quer copiar essa porra desse filme? Mas bom, meus amigos, estamos aqui, né, diante, né, de um pequeno embate sobre a real qualidade do filme, enfim, né, o juízo de valor sobre Meu Nome é Ninguém. Então acho que é um bom momento para darmos aqui, né, as nossas cotações pessoais. Eu vou começar com o Oswaldo Neto. Que nota você daria de 1 a 5 estrelas para Meu Nome é Ninguém? Eu vou dar a minha nota de 4 estrelas. É um filme que realmente é muito bom. Vale muito a pena ser assistido. Se você assistir esse filme, né, depois de ter visto vários westerns na sua vida, é ainda melhor, né? É um filme que funciona. Nem sempre o ritmo dele, eu acho ele tão feliz, né, na questão de ritmo, né? Ele tem uma coisa que é meio episódica, talvez ali. Mas eu gosto bastante do filme e rever foi muito prazeroso, né? É um filme muito bem feito, divertidíssimo. E tem um dos melhores frames finais da história do cinema. Então, é isso. O frame final desse filme é maravilhoso. E eu defendo aquele frame final, inclusive, com uma amostra dos tempos como mudaram, né? Um é com a pistola, o outro é com o dedo. O resto, o espectador que não viu, que complete. Eu quero dizer que isso aí. E também você vê que faz um link com a cena do começo, né? Faz o filme assim no começo e faz um link, assim, na minha opinião, tipo assim, do velho e do novo, né? Uma farronice pegando o lugar do western mais sombrio, sério. A nova geração, né? A fama, né, do Fonda ali naquele final, né? Da carta, né, que ele tá escrevendo pro ninguém, ela tem um tom mais, digamos assim, um pouco mais alarmante para o outro personagem, né? Ela fala que a violência mudou, né? Não tem mais aquela, digamos assim, aquela ideia de honra, né? Do sujeito não querer atirar no outro pelas costas. Naquele momento em que o ninguém e ele já se encontrava, né? As coisas mudaram. Ronald Perrone, sua cotação. Então, minha cotação é... Primeiro, deixa eu dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho também um filme muito divertido, muito legal. Mas eu tenho um apreço maior por cenas isoladas, que eu acho, assim, que beiram o genial, com um todo que eu acho que tem momentos falhos, momentos irregulares. Então, assim, é um filme que me diverte. Da primeira vez que eu vi, já adulto, eu saí decepcionado. Ontem eu revi já adorando, assim, muita coisa, achando muito divertido, mas eu acho que ele tem algumas questões aí que podiam ser melhor resolvidas. Então, é um filme muito bom. O muito bom se traduz para mim em 3,5 estrelas. Acho justo de sua parte. Pra mim, a memória do filme era dele ser um filme muito bom e admito que essa revisão de hoje me fez perceber que o filme é quase uma obra-prima. Eu juro pra vocês, virou um dos meus faroestes favoritos, assim. E eu, quando digo faroeste, eu tô falando italiano e americano, assim. Eu sou apaixonado pelo grande afeto que é demonstrado tanto pela figura do Fonda, seja ele como performer, né? Ou seja, como o que ele representa como velho herói do faroeste clássico, etc e tal. E eu acho uma mensagem de seja bem-vindo pro novo,
no caso pensando ali na figura do Terence Hill, que eu acho divertidíssima. E é uma coisa que talvez também pelo fato de a gente ter saído de 2020, estamos começando o ano, né? E tudo tá meio turvo ainda, a gente não sabe o que caralho vai acontecer. Acaba tendo esse subtexto curiosamente otimista. Ao mesmo tempo que o filme tem alguma coisa ali que poderia ser sobre morte, acaba sendo um filme sobre renovação. E eu não quero soar como nesses cus d'água que ficam dizendo que foi um ano de aprendizado. Os caras, não, foi uma desgraça, foi uma porra toda. A gente tá vivendo, né, um dos piores mundos que a gente poderia estar vivendo, né, de maneira global. Inclusive tem a história do o passarinho cheio de merda e o coiote, né? Aquilo é incrível. Pois é, eu acho que aquilo é como eu tenho tentado viver minha vida desde algum momento do ano passado. Então eu admito que esse filme acabou sendo muito bem, assim, pra mim. E o fato do protagonista ser tão matreiro, eu acho que de alguma forma me pega, tipo, um pouco... Tipo, talvez eu tenha que ser um pouco ninguém na vida. Sabe qual é? Eu não sei, enfim. Eu aqui confabulando. Eu acho a trilha sonora do Ennio Morricone maravilhosa, mas esse é chovendo molhado, porque Ennio Morricone foi o maior trilheiro que já existiu, talvez um dos maiores compositores que já existiu. Enfim, a minha nota, eu só não vou dar 5 estrelas, porque ele, de fato, esse caráter episódico, embora eu ache ele divertido, ele acaba magoando um pouco o filme enquanto todo, assim, de fato, isso dá uma interrompida no que me parece que o filme é, no fim das contas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 4 estrelas e meia. E também vai lembrar que além do Morricone, né, daquela música, na música, né, do embate, né, do personagem do Beauregard com o Bando Selvagem, né, eu ia dizer tira uma casquinha, mas é uma chupada mesmo, né, em Beethoven, né, por início, né. Não é a Cavalgada das Valquírias? Cavalgada das Valquírias, pois é, do Wagner. Do Wagner, não é do Beethoven. Eu particularmente acho que o Morricone já fez trilhas bem melhores. Meu Deus do céu, esse menino hoje. Inclusive tem alguns trechos sonoros dele aí que são bem chupados também de Era Uma Vez no Oeste. Ele requentou algumas guitarras ali, né? Isso é fato. Não tô dizendo que é ruim, entendeu? Mas ele não estava nos melhores dias, não. O Leone falou assim, faz alguma coisa aí. Aí ele requentou algumas coisas e tá aí. O Leone adorou. Eu sou fã de Ramones, então eu acho que requentar riff gera novos clássicos. Não, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Ele pode requentar o que ele quiser. Ele foi o maior e requentado ele ainda... Por que não requentar do melhor que já existiu, né? Ele mesmo. Exato. Eu tava querendo sugerir pra gente agora fazer um top 5 Spaghetti Western, mas com um detalhe. Não pode citar filmes do Sérgio Leone, embora a gente tenha falado hoje de um filme com o nome dele, né, envolvido. Uma curiosidade, esse pode? Pode, acho que pode. Porque o crédito do final desse filme é do Tonino Valério, né? Então, beleza. Não, assim, o que eu tô falando é assim, que a trilogia do Dolan, sinceramente, é chover no molhado, né, gente? Então, por isso que eu tô sugerindo não citar o Leone. Eu acho, é inegável que Por um Punhado de Dólares seja um filme seminal. O primeirão revolucionou. Foi um filme que praticamente deu cria, né, ao Spaghetti Western, né? Porque a gente teve um filme como O Dólar Furado, do Juliano Gema, ainda que seja muito famoso, seja um filme bacana, é um filme que é muito preso ao modelo do faroeste americano dos anos 50 e daquele período. Né? Eu gosto do filme, né? Reconheço a importância, mas é um filme que é muito preso àquele modelo do que os americanos faziam. É verdade. O Dólar Furado, acho que aqui no Brasil é que foi um tremendo hit, né? Eu não vejo, pelo menos em fora internacionais, o pessoal falando dele com tanta nostalgia, né? Eu acho que aqui que esse filme pegou pra caramba. Foi aqui no Brasil que foi realmente. Eu vou soltar logo, eu sei que eu vou ficar puto com algumas coisas que eu vou esquecer, mas eu vou soltar já aqui os meus 5. Vou soltar aqui aleatoriamente. Eu vou ter que repetir filme do Corbucci. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou soltar aqui na lata aqui Django, O Vingador Silencioso, O Dia da Ira, O Dia da Desforra e encerrando com Keoma, do Enzo Castanhari. São 5 filmes aí, na minha opinião, mega imperdíveis. E você, Ronald Perrone, qual que seria a sua lista? Eu acho que não tem como deixar de repetir alguns filmes que o Oswaldo falou, porque o que ele citou, alguns são essenciais, né? Então já vou citar logo O Vingador Silencioso. Provavelmente estaria num top 1.
Seria o meu favorito. Junto com o Fátia Fátia, o Face a Face do Solima. E esse eu gosto ainda mais do que o Dia da Desforra. Também vou citar o Keoma, porque esse é o canto do cisne perfeito, né, do gênero. Acho que ali o Castellari estava realmente iluminado com esse filme, o Franco Nero perfeito também. Meu Deus do céu, que filme fabuloso. Eu vou citar outro Corbucci também, mas não vai ser o Django. O Corbucci, não tem jeito, a gente acaba repetindo. Vai ser Companheiros. Como é que é o nome desse filme em português mesmo? Vamos chamar Companheiros, né? É Companheiros. Os Jonas vão para o inferno e o mercenário. Isso, Companheiros. Vamos a matar companheiros. É o famoso. Fenomenal esse filme. E eu vou citar um que, assim, eu acho que não é tão badalado, mas é um filme que me marcou muito quando eu estava descobrindo espaguetes não tão famosos, que é o filme até do Lúcio Fucci, que é diretor de filmes de terror, né? Que é Os Quatro do Apocalipse, com Thomas Millian de vilão, canibal, no meio da uma mistura muito louca aí de horror com o Western Spaghetti, que é fascinante. Eu adoro esse filme. É bom demais. Eu tava... Dimensão Honrosa, eu tava para incluir o Face a Face e também o outro filme com o Franco Nero, que é o Tempo de Massacre, né? Do Fucci. Do Fucci também. Depois eu vou dar minha menção honrosa. Olha, vai ficar mais ou menos assim. Não vai ter uma ordem muito certinha, não. A gente já pode botar aqui Meu Nome é Ninguém. Eu acho isso incrível. Eu vou colocar também o Keoma. Eu acho maravilhoso. Na minha também vai entrar o Django, que eu acho que dos que eu vi do Corbucci, talvez seja o que eu mais gostei. Quarto, eu vou botar Requiem pra Matar, do Carlo Lisani, que eu acho do cacete. E vou colocar um do Damiano Damiani, que eu também acho incrível, que é Uma Bala para o General, que eu também acho, assim, putz, tremendo filme político, tremendo faroeste, tremendo tudo. Assim. Acho bom demais. O Jean-Marie Volonté tá matando a pau nesse filme. Talvez eu teria colocado, não lembrei. A minha menção honrosa... É aquele negócio que eu digo, e depois ficar puto quando lembro. Minha menção honrosa é outro filme menor, considerado assim, não é tão famoso, né, na seara do Spaghetti Western, que é um filme chamado Mátalo, do Cesare Canevari, que é um western porra louca, surrealista, que tem até bumerangue ali no meio. É muito bom esse filme, é divertido. E você, Jola, tem alguma menção honrosa? Olha, já que o Ronald falou assim de um filme esquisito, eu vou falar aqui de um filme bem trágico, bem soturno, assim, bem diferente. Inclusive, né, dirigido e estrelado por um francês, o Robert Hossein, Cemitério Sem Cruzes. Que morreu recentemente, até o Robert Hossein. Eu também vou dar uma menção honrosa aqui. É um filme que, sei lá, talvez não seja um dos melhores filmes já feitos, assim, mas é um filme que eu achei muito bacana, eu tenho muita vontade de revê-lo, que é um filme com o Lee Van Cleef. Me parece que ele foi feito na estética de um outro personagem famoso, parece que eu nunca assisti, que é o Sartana. Mas no caso, o que eu quero recomendar aqui é o Sabata. Eu acho esse filme muito foda, ele é pirado na batata. Você tem índio acrobata, você tem o Lee Van Cleef, uma figura que ele tem uma pistolinha completamente doida lá e tal, e uns truques malucos que ele usa pra matar os outros. Você tem o William Berger como o Banjo, que é uma das figuras mais carismáticas e filhas da puta que eu já vi num filme do gênero. Eu acho esse filme, assim, diversão do início ao fim. É um filme pra toda a família, assim. É um filme doido. O final daquele filme é um troço, assim, é um circo. No circo do pão. Eu acho que a gente pode ficar aqui horas e horas só fazendo essas menções honrosas. De tanto filme bom que a gente pode lembrar. São muitos filmes maravilhosos, cara. Tem o Johnny Hamlet, do Castellari. Johnny Hamlet, exatamente. Eu ia ter lembrado desse filme. Califórnia Deus, vocês já viram? Sim. Muito bom. O Django Kill com o Thomas Millian também é bizarríssimo. Nossa, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Django Bastardo com Anthony Stephen. Exato. Bom, gente. É isso então, aí. Vamos, senão a gente não acaba o programa. Vai ser 5 dias de programa aqui. Rapaziada, o próximo programa vai ficando por aqui. Espero que estejam todos bem e se protegendo nesse momento tão delicado que ainda estamos passando, na perspectiva de que a coisa melhore logo, né, pra gente poder experimentar um pouquinho de felicidade, né, com aqueles que amamos. Um grande abraço a todos vocês. Não esqueça de nos acompanhar. Nós estamos @cinepoeirapodcast. Temos o nosso e-mail, né, o cinepoeirapodcast@gmail.com.
nós estamos no Facebook, nós estamos no seu agregador de podcast favorito, seja no Google, seja na Apple, seja no Anchor, no Spotify. E fica aquela perguntinha, qual é o seu faroeste espaguete favorito? Obviamente que não estamos falando aqui de Sérgio Leone, né, gente? Vamos ser criativos aí, pessoal. Quais vocês gostam aí? Comenta aí com nós. Um grande abraço e até a próxima semana.